Quando você olha para as estrelas, aqueles que vivem no hemisfério norte, você vai ver uma estrela. Essa estrela está como fixa no topo, ou melhor, como se fosse o domo, né? Um domo imaginário. No topo do universo, uma estrela chamada a estrela polar, que hoje é a estrela polar Polaris. Veja que aqueles que entendem sobre as estrelas, as constelações, sabem que a estrela polar é uma constelação de 3 estrelas. Uma chama-se Vega, a outra chama-se Polaris e a outra chama-se Tuban. Então, houve um tempo quando a estrela polar que dominava todo o universo era a Tuban. E todas as estrelas do universo, as galáxias, as constelações, os planetas e tudo que tem no universo girava em torno da estrela polar chamada Tuban. Mas hoje, a estrela polar que está em vigor é a Polaris. Veja, elas é uma constelação de 3 estrelas, mas elas não trabalham ao mesmo tempo. É uma de cada vez. Cada tempo é uma. E quando a estrela Polaris começou o seu movimento, ou seja, a sua atividade, todas as estrelas se inclinaram em direção à estrela Polaris. Mesmo a Terra está inclinada em direção à estrela Polaris. E se você mora no hemisfério norte, você colocar uma câmera em direção à estrela polar, você vai ver, claro, do ponto de vista da Terra, porque a Terra está girando, você vai ver que a estrela polar está como fixa e todas as estrelas irão girar em torno da estrela polar. Isto, você sabe que as estrelas é a palavra de Deus. As estrelas, os astros, é uma Bíblia. Ou seja, antes de existir a Bíblia escrita, Deus havia falado tudo com as estrelas do céu. Sim, os astros, os zodíacos, as constelações, é a palavra de Deus. Então, a estrela polar vai estar como fixa, parada. E todas as outras estrelas, mesmo as mais brilhantes como a Sirius, irão girar em torno da estrela polar. Esta estrela polar representa o Senhor Jesus Cristo no céu. E essa estrela polar na terra representa o profeta. Então, um dia, Noé era a estrela polar. Os filhos de Deus giravam em torno de Noé. A verdade estava em Noé. As palavras de vida eterna estavam com Noé. Para chegar-se a Deus, tinha que crer em Noé. Outro dia a estrela polar era Moisés. Outro dia a estrela polar era Isaías. Um dia, essa estrela polar é Jesus. Por isso Jesus disse, ninguém pode ser salvo a não ser por mim. E Paulo disse no seu tempo, se mesmo o anjo do céu pregar diferente do que eu tenho pregado, seja maldito. Paulo era a estrela polar do seu tempo. Timóteo, Silvano, Agabo, Silas, Barnabé, Apolo, todos os filhos de Deus do tempo de Paulo giravam em torno da estrela polar que era Paulo no seu tempo. Agora hoje, deve ter uma estrela polar. O universo nunca ficou sem uma estrela polar. Como eu disse, antes, até o ano 350 depois de Jesus, né, a estrela polar era Tuban. Mas depois do ano 350, agora é a Polaris. E os cientistas dizem que daqui tantos milhares de anos, a outra estrela que compõe essa constelação da estrela Polaris, a Vega, vai entrar em ação. E quando a Vega entrar em ação, todas as estrelas, todas as constelações, todos os planetas, as luas, que estão inclinadas em torno da estrela polar e giram em torno da estrela polar, irão agora se inclinar em torno da Vega e girar em torno da Vega. O que significa? Quando Deus envia um profeta vivo, os filhos de Deus irão girar em torno desse profeta vivo. Quando Deus enviar outro profeta, porque esse morreu, Deus vai enviar outro, os filhos de Deus irão girar em torno daquele profeta. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24, versículo 27, dizendo que aonde estiver o corpo fresco, ali se juntarão as águias. O corpo fresco é a mensagem de um profeta. Quando um profeta está pregando, então os filhos de Deus vêm para a mensagem desse profeta. Mas quando o profeta morre, né, com o tempo, o corpo desse profeta, o corpo físico desse profeta, qual é a tendência? Irá inchar, e depois irá explodir no seu estado de putrefação. É o estado natural, é o processo natural de quem está morto. Mesmo as árvores irão apodrecer, despedaçar. Todo animal que morre, todo homem que morre, o seu corpo irá inchar, irá explodir em milhares de pedaços. Não é assim? Então, a mensagem do profeta, que é o corpo espiritual que as águias de Deus comem, com o tempo irá inchar, irá explodir.
em milhares de organizações. Então veja, quando Jesus chegou, a mensagem de Moisés estava dividida em muitos pedaços. Fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios, todos acreditavam em Moisés, todos pregavam o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, todos acreditavam na lei, mas eles estavam divididos. Os fariseus diziam que tinha ressurreição, os saduceus diziam que não tinha ressurreição, os essênios diziam outra coisa, os zelotes diziam outra coisa, estavam divididos. A mensagem de Moisés havia despedaçado. E quando Jesus Cristo morreu, quando os apóstolos morreram, você vê que eles também começaram a criar muitas coisas, né? Quando Martim Lutero morreu, a sua mensagem se despedaçou e criou-se muitas igrejas batistas. Quando John Wesley morreu, a sua mensagem se despedaçou e você vai ver muitas igrejas metodistas que pregam a mensagem de Wesley, muitas igrejas wesleyanas. Quando William Seymour morreu, então a terra se encheu de igrejas pentecostais, de igrejas disso, de igrejas daquilo. E quando William Branham morreu, em 24 de dezembro de 1975, a sua mensagem, que era o corpo fresco, inchou e se explodiu. E hoje, senhor Raul, não sei se o senhor conhece, mas o movimento que prega a mensagem de William Branham estão divididos em milhares de grupos e ismos. Todos eles pregam a mensagem de William Branham. Todos eles acreditam que William Branham era um profeta de Deus, mas um não vai na igreja do outro. Uns não vai tomar a Santa Ceia na igreja do outro. Os ismos de um não servem na igreja dos outros. E todos eles pregam a mensagem de William Branham. Mas aqui na mensagem do profeta Cagostre Filipe, até esse momento que eu estou falando, há uma unidade. Por quê? A unidade da fé só pode ser operada ou vista quando há um profeta vivo. Por isso que Paulo diz, todos devem falar a mesma coisa. Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Mas você olha para as igrejas, senhor Raul, há uma confusão total em todas as igrejas que você vê no cristianismo. Isso acontece também com o islamismo, né? O Maomé, o Alá, existem divisões também entre eles, né? Eles até se brigam, né? Sim, exatamente. Em todas as religiões há divisões, porque Deus não está nas religiões. Como você disse muito bem, eu estive em Moçambique, estive em Angola, estive na Costa do Marfim, e lá os muçulmanos, eles estão em grande número. E você vê muitas mesquitas, como você vê muitas igrejas no Brasil. E essas mesquitas não são da mesma linha, do mesmo segmento. São mesquitas diferentes, com imãs diferentes. O judaísmo está dividido nos seus muitos grupos hoje. O hinduísmo está dividido. Mesmo o taoísmo, o sikhismo, o budismo, todas as religiões, o espiritismo, estão divididos. Por quê? Porque não há um profeta. Mas quando Deus envia um profeta, então todos os filhos de Deus irão se juntar na mensagem desse profeta, vão pregar as mesmas coisas, vão ter o mesmo batismo, vão ter a mesma fé, as mesmas doutrinas, as mesmas práticas. É assim que Deus faz quando Deus envia um profeta sobre a terra. Ok, essa aí foi a 8ª pergunta respondida. Vamos para a 9ª. Para Cacó Filipe, o que são as igrejas? Para Cacó Filipe, o que são as igrejas? Ok, como eu disse lá atrás, o profeta Cacó Filipe fala sobre as igrejas. E o profeta diz que as igrejas católicas, as igrejas protestantes, mesmo as igrejas batistas, que são mais de 70 tipos de igreja batista, primeira igreja batista, segunda igreja batista da Redenção, igreja batista El Shaddai, igreja batista completa, igreja batista, mais de 70 tipos de igreja batista. Veja, só igreja batista, mais de 70 tipos diferentes. Cada uma com o seu presidente, cada uma com seu batismo, cada uma com a sua teologia, cada um com seus dízimos, cada um com as suas interpretações, cada um com seus encontros. Mas eles estão todos na mesma convenção, mas estão divididos. As convenções são sindicatos de igreja. Então, as igrejas metodistas, Ecanca, Seita Horus, as Nazarenas, Rosa Cruz, a maçonaria, todas as igrejas evangélicas, como a Assembleia dos Deus do Seta, de Missão, Assembleia do Deus de Anápolis, Assembleia dos Deus de Madureira, Assembleia dos Deus Ministério de Fogo, Ministério Aliança, todas as igrejas Assembleia dos Deuses, todas as igrejas reveladas e restauradas, sem exceção, o profeta diz que todas as igrejas são rede de pesca de Satanás, são purgatórios e são portas para o inferno que o diabo Satanás usa para seduzir
enganar e enviar as pessoas para o inferno. Um dia chamavam-se fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, essênios. Hoje chamam-se católicos, protestantes, evangélicos e branamistas. As pessoas devem entender que hoje o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Paulo diz que não vá nessas igrejas. O Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, falou pelo seu profeta, fala-nos, né, no presente, pelo seu profeta, que todas essas igrejas são portas para o inferno. Você vai acreditar nisso? Eu não sei. Você é livre para acreditar ou não. Mas esta é a palavra de Deus. Também, senhor Raul, quero dizer outra coisa. As igrejas têm uma utilidade. Porque tudo que há, tudo que existe, ou tudo que Deus criou, ou tudo que Deus deixou existir, tem uma utilidade. Então você vê que mesmo os insetos têm uma utilidade. Se você exterminar uma espécie de insetos, que sejam escorpiões, que sejam formigas, que seja aranha, vai causar um desequilíbrio. Então eles estão lá para um propósito. E quando se tira, por isso que os biólogos incentivam as pessoas a não matar de forma maldosa ou sem motivo os insetos, os animais, porque vai causar um desequilíbrio. Então os insetos estão lá para um motivo, para trazer um equilíbrio. As igrejas também, Deus deixou as igrejas existir para um propósito. E o propósito é que as igrejas servem para amansar animais selvagens. Muitos homens que faziam muito mal à humanidade foram amansados pelas igrejas. Se o Edir Macedo não tivesse sido amansado pelo cristianismo, né, ele seria um grande traficante, um grande bandido, criminoso, naturalmente falando, no Brasil. Se o Valdemiro Santiago não tivesse sido amansado pela Bíblia, pelas igrejas, ele seria um grande criminoso. Se o Malafaia não tivesse sido amansado pelas igrejas, pela Bíblia, então seriam homens como algum chefe da máfia, né? Seria algum grande terrorista. Se penso que Ben-Henri, um palestino que se tornou americano, se Ben-Henri não tivesse sido domesticado pelas igrejas, pela Bíblia, Ben-Henri teria se tornado um grande terrorista como Bin Laden. Se TB Joshua não tivesse sido amansado, né, domesticado pelas igrejas, ele teria se tornado um grande terrorista como Boko Haram. Então você vê que se não existissem as igrejas, a terra seria um inferno literalmente. Então as igrejas têm esse poder de pegar alguns criminosos, algumas pessoas que causam mal à humanidade e domesticam eles e fazem deles católicos, protestantes, evangélicos, branamistas, para que os filhos de Deus tenham paz sobre a terra. Então as igrejas têm uma utilidade. Senão, Deus já teria destruído todas elas, como no tempo de Noé ou como no tempo de Sodoma e Gomorra, né? Se esses líderes religiosos, seu Raul, não tivessem uma utilidade para Deus, Deus já teria caçado todos eles como ele fez no tempo do profeta Elias. Deus teria levantado um profeta para fazer um desafio e teria decapitado todos eles. Ou teria feito como no tempo do rei Nabucodonosor, quando o rei Nabucodonosor, direcionado por Deus, começou a caçar todos os falsos profetas e feiticeiros do seu tempo. Então, para concluir, todas as igrejas que você vê são redes de pesca de Satanás para enviar as almas para o inferno. Ok, essa aí foi a 9ª pergunta respondida. Vamos para a 10ª. Para o profeta Cacó Felipe, o que são os líderes religiosos hoje? Bom, para começar, os líderes religiosos, eles são falsos servos de Deus. Porque a única maneira para alguém se tornar um servo de Deus, num sentido maior, é o profeta a qual Deus mesmo escolhe. E um sentido menor é aquele que o profeta estabelece. Então, ou Deus escolhe um homem, será o seu profeta, e esse profeta irá escolher os servos de Deus, os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os doutores, como eu expliquei anteriormente. Então, todos os líderes religiosos que você vê no Brasil são falsos servos de Deus. Eles não têm um chamado de Deus por meio de um profeta e nem um chamado direto de Deus, porque Deus usa apenas um profeta de cada vez sobre a terra. Então, o profeta Cacó Felipe diz na sua mensagem, no capítulo 1, que todos os homens tais como Joel Osteen, T.D. Jackson, Doug Bachelor, David Wohl, TB Joshua, Chris O'Clone,
Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, R.R. Soares, André Valadão, Cezino Bernardino, Valdemiro Santiago, todos estes homens que você vê, os grandes e os pequenos, eles são ladrões na colheita de Deus. Eles são servos de Satanás. Estes homens são mágicos, são adivinhos, são feiticeiros, e eles são a encarnação de Satanás sobre a terra. Isso é o que o profeta Cacau Felipe diz. Todos os líderes religiosos, como esse que eu citei e todos os outros, são a encarnação de Satanás sobre a terra, e as suas missões, mesmo sem eles saber, porque eles pensam que serve o verdadeiro Deus. Eles pensam que estão a trabalhar para Deus. Eles pensam que são homens de Deus. Todos eles pensam que são servos de Deus. Mas, na verdade, eles não sabem que estão na terra com o propósito de trabalhar para o diabo Satanás e fazer a obra do diabo Satanás por meio das suas muitas igrejas que há sobre a terra. Ok. O senhor respondeu? O seu microfone, senhor. O senhor terminou a 10ª pergunta? Sim, eu já respondi. Tá, vamos lá, vamos para a 11ª. Para o profeta Cacau Felipe, o que é a teologia? A teologia é uma ciência que teve origem no inferno. Porque nós não podemos estudar Deus, nem a sua palavra. Então, senhor Raul, a Bíblia diz em Amós 3,7, né? Amós 3,7, que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus nunca revelou, Deus não revela, e Deus nunca revelará os seus segredos aos teólogos nas escolas pastorais. A Bíblia diz, Amós 3,7, que Deus não fará nada na terra sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10,7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Mas qual é o versículo da Bíblia que diz que Deus usa os teólogos nas escolas pastorais? Não há este versículo. Esse versículo não existe. Mesmo as escolas dos profetas do tempo de Samuel, de Elias e de Eliseu, esses filhos dos profetas eram pessoas que criam em Samuel, pessoas que criam em Elias, acreditavam em Eliseu. Está escrito na Bíblia que após a partida de Elias, os filhos dos profetas que estavam em Gigal, os filhos dos profetas que estavam em Betel, e nós sabemos que Betel significa casa de Deus, os filhos de Deus que estavam em Jericó, vieram se encontrar com Eliseu e se prostraram em terra diante de Eliseu para reconhecer que agora o Deus de Elias estava com Eliseu. Mesmo Atos 3,25 diz, vós sois filhos dos profetas. Quem era que ensinava nas escolas dos profetas do tempo de Samuel, de Elias e Eliseu? Era o profeta Samuel, depois o profeta Elias, depois o profeta Eliseu. Quem ensinava os filhos dos profetas? Eram os profetas de Deus. Então, a teologia é uma ciência que teve origem no inferno, porque nós não podemos estudar Deus nem a sua palavra. É Deus ele mesmo quem revela a sua palavra, ou se revela a si mesmo a quem ele quer. E, por exemplo, não sei se o senhor conhece, mas os teólogos já ouviram falar, de Orígenes. E Orígenes ele foi discípulo dos apóstolos. E vejam o que Orígenes fala sobre a teologia. A teologia é uma ciência que se baseia sobre objetos da terra, fala de Orígenes, mas que tira os seus resultados a partir da ordem intelectual e que deve ser separada das verdades reveladas que é a palavra de Deus. Orígenes, que foi discípulo dos apóstolos, disse que a teologia tira os seus resultados com base em objetos da fé, né? Estudos, arqueologia, filosofia, um monte de coisa. Mas a revelação é a palavra de Deus revelada. E a revelação vem por meio de quem? É por meio de um profeta. Então os teólogos são falsos servos de Deus. Primeiro, porque eles são formados onde? Nas escolas pastorais. E senhor Raul, se você vê, por exemplo, os 70 discípulos de Moisés aprenderam para trabalhar no sacerdócio nas escolas pastorais? Não, aprenderam com Moisés.
Arão aprendeu na escola pastoral? Não, Arão aprendeu com Moisés. Os 5 filhos de Arão aprenderam nas escolas pastorais? Não, eles aprenderam com Moisés. O Baruque, o filho de Nerias, para pregar a mensagem de Jeremias, ele foi na escola pastoral? Ele aprendeu com Jeremias. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo, eles foram para a escola pastoral para aprender e depois sair pregando? Eles aprenderam com Jesus. Apolo foi na escola pastoral? Apolo aprendeu com João Batista. Os 70 discípulos de Jesus foram para... Jesus disse, olha, vocês, meus discípulos, vão fazer 5 anos de escola pastoral, de teologia. Vocês vão fazer o curso básico, depois o curso avançado, depois vão fazer o bacharel, depois fazer o doutor em divindade, né? Como o Fábio Sabino, doutor em divindade, e depois vocês vão pregar. Não foi isso que Jesus disse. Jesus chamou-os, ensinou-os, consagrou-os e os enviou para pregar a sua mensagem. Eles aprenderam com Jesus, não foram em escola pastoral. Tito, Timóteo, Silvano, Agabo, Silas, Barnabé, aqueles do tempo de Paulo, não foram na escola pastoral. Eles vão dizer, mas Paulo foi na escola pastoral. Sim, mas quando Paulo foi chamado para ser profeta, Paulo diz, as coisas que eu aprendi com Gamaliel, eu os considero como esterco. Paulo comparou, melhor, a sua teologia, o seu conhecimento teológico que ele aprendeu com os fariseus. Paulo disse que aquilo era esterco. E ele diz, eu venho a vós com a revelação de Jesus Cristo. As coisas que eu vos ensino, as coisas que eu vos prego, as coisas que eu vos escrevo, eu não aprendi com homem algum nas escolas pastoral. É o que Paulo diz. Eu não aprendi com homem algum. Como que as pessoas vão aprender algumas bobagens, algumas falsidades e até algumas verdades nas escolas pastorais, nos cursos de teologia para ensinar as pessoas? Paulo diz, as coisas que eu vos ensino não foi na escola pastoral que eu aprendi, mas é uma revelação de Jesus Cristo. Sabe o que acontece hoje, senhor Raul? É o que aconteceu em 1 Reis, capítulo 12, versículo 31. Está escrito que Jeroboão construiu casa nos lugares altos e estabeleceu sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Está escrito na Bíblia, na lei. Só os da tribo de Levi poderiam estar no sacerdócio. Está escrito. Mas em 1 Reis 12, 31, o rei Jeroboão construiu casa nos lugares altos. O que é casa nos lugares altos? É igrejas, sinagogas. Hoje nós chamamos de igreja. Construíram casa nos lugares altos e colocaram para serem sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Hoje nas igrejas, homens se tornam sacerdotes e não foram estabelecidos de acordo com Hebreus 5:4. Não foram estabelecidos de acordo à Bíblia, que diz que é um profeta quem estabelece o sacerdócio. Hoje, senhor Raul, acontece a mesma coisa que está descrita em 2 Crônicas 13, versículo 9. Vocês não expulsaram os pregadores de Jeová, os filhos de Arão, né, tribo de Levi, e os levitas, e vocês se fizeram sacerdotes como os povos dos outros países. E ele continua dizendo, e qualquer que vem com um novilho e 7 carneiros, para ser consagrado, torna-se sacerdote daquilo que não é Deus. Onde é que está escrito? 2 Crônicas 13, versículo 9. Qualquer homem que viesse com um novilho e 7 carneiros eram consagrados, sem ser da tribo de Levi. O que era isso? É a mesma coisa que, veja, um homem que tem dinheiro, tem condições, ele paga uma faculdade ou um curso teológico, faz 3, 4, 5 anos de teologia e torna-se um servo de Deus. As escolas pastorais são o quê? Fábricas de falsos servos de Deus. É como um laboratório de clonagem humana. As escolas pastorais é como um laboratório de clonagem de falsos servos de Deus. Qualquer homem que tem dinheiro, tem condições, vai fazer curso de teologia e tornam-se apóstolos, tornam-se pastores, tornam-se evangelistas, tornam-se doutores, tornam-se professores, tornam-se profetas daquilo que não é Deus, porque Deus é um Deus de ordem. Deus não aceita voluntário. Se eu perguntar, amigo, mostre-me na Bíblia um único versículo onde Deus aceitou um voluntário. Sempre que Deus quis falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, Deus ele mesmo escolhia aquele homem para ser um rei, para ser um profeta. Deus não aceita voluntário. Senhor Raul, eu tive um problema aqui com a minha internet, mas eu quero concluir. Então, a teologia
É uma ciência que teve origem no inferno. E aos olhos de Deus, veja bem, não aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens, os teólogos são bons homens, são sábios, são isso, são aquilo. Mas aos olhos de Deus, os teólogos são feiticeiros. É por isso que todas essas falsas versões da Bíblia, que são obras de teólogos, o profeta Caco Filipe manda queimá-las, de acordo com Atos 19:19. Se você tem uma Bíblia que é obra de um teólogo, o que é um teólogo? Teólogo é um feiticeiro. A teologia é uma ciência que veio do inferno. Porque quando Deus quer revelar um mistério, senhor Raul, Deus revela um profeta. Então Deus revela um segredo que está na Bíblia, ou que está fora da Bíblia, para um profeta. Deus não revela a sua palavra aos teólogos nas escolas pastorais. Eu desafio qualquer teólogo a vir provar que Deus usa um teólogo. Mesmo Martinho Lutero, quando ele era um teólogo católico, ele enganava as pessoas. Depois ele teve que repregar tudo o que ele havia ensinado. Quando ele recebeu a revelação de pregar uma mensagem que era a salvação pela graça, a justificação. Ele pregou a mensagem de justificação. Mas a sua teologia católica levou Lutero para onde? Pedir penitência, indulgências para o povo. Mandar o povo rezar Ave Maria, Pai Nosso, e para subir escadaria de joelho e todas essas coisas. Mas quando Lutero recebeu a revelação, Lutero jogou fora muitas da sua teologia católica. Senhor Raul. Eu ouvi falar de uma mensagem tão gloriosa, de um fiel tesouro para minha alma, a pátria de Jesus, lá onde nós não morreremos, lá em cima nós não envelheceremos jamais. Eu ouvi falar de um profeta